Pronto, então vejam só, como eu havia falado para vocês, na aula de hoje nós iremos dar continuidade com as operações com os números racionais, tá bom? Esse conteúdo ele se encontra aí no livro de vocês, volume 4, entre as páginas 46 e 56, sendo que estamos na página 48, certo? Na última aula nós trabalhamos com a operação da potenciação com os números racionais. Estamos concluindo e logo em seguida iremos entrar com o conteúdo de radiação, tá bom? Então vamos lá, da início. Tem assim, ó. De acordo com a razão do item anterior, complete a frase a seguir. Então, isso aí, de acordo com o item anterior, que foi resolvido, tem assim, ó. Se a orquestra tem 81 instrumentos de cordas, e essa quantia representa 25% dos instrumentos da orquestra, logo a orquestra é composta por 324 instrumentos. Aí foi continuidade do item anterior. Me tire uma dúvida, foi nessa mesmo que nós paramos, não foi isso? A quarta questão, letra A e letra B foram feitas. Foi isso? Confiram aí. Quarta questão, letra A e letra B, se elas foram feitas. E agora eu fiquei na dúvida. E aí, alguém lembra? Foram feitas, Karine. Oi? Foi feita, não foi? Então tá na letra Foi. C mesmo, né? Tá na letra C mesmo, né, Marcos? Isso, pronto. Acabei de ver aqui, tá certo? Letra C mesmo. Então, vamos lá dar continuidade. Quinta questão. Na quinta questão, tá certo? Tem assim, ó. De acordo com a conclusão obtida nas atividades anteriores sobre as quantidades de harpas, contrabaixos, violinos, violas e violoncentos, violoncelos da orquestra, preencha na imagem do início desse capítulo a quantidade de cada instrumento da família das cordas. Então, isso aqui já foi construído lá no início do capítulo, tá certo? Vou dizer a vocês em qual página vocês colocaram isso aqui. Rapidinho, deixa eu ver aqui, ó. Foi na página 46 mesmo, tá certo? Logo no iniciozinho tinha lá uma imagem onde tinha os números, então aí os números que a gente foi encontrando, então deveria ser preenchido nessa imagem, tá bom? Vamos ver aqui, alguém chegou, Lucas. Bom dia, Lucas. Ok. Página 49 agora, tá certo? Página 49. Aí vamos ter o seguinte na página 49, tá? Prestem atenção. Página 49. Tem assim, amplie seu conhecimento. Preste atenção nesse detalhe aqui, que é bem interessante. Tem assim, ó. As regras dos sinais das bases. Bom dia para vocês dois, tá? As regras dos sinais das bases da potenciação, potencialização de números racionais seguem as mesmas regras dos números inteiros. Aí, a primeira regra que nós temos é o seguinte: quando o expoente for um número par e a base for um número negativo, o resultado será um número positivo. Preste atenção. Percebam nesse exemplo que a base, quem é a base? Menos 2 quintos. A base é negativa. E o expoente é par, o expoente é 2, tá certo? Então, toda vez que eu tenho uma potenciação em que a base é negativa e o expoente é par, o resultado será sempre positivo. Preste atenção aqui, ó. Base negativa, expoente par, o resultado será positivo. Então, sabemos que em uma potenciação, o expoente indica quantas vezes a base será multiplicada. Nesse caso, podemos perceber que se o expoente é 2, a base será multiplicada 2 vezes, tá certo? Então, aqui, até pelo jogo de sinais, vocês iriam identificar que o resultado ficaria positivo, porque na multiplicação, menos com menos, o resultado é positivo. Então, aqui vocês fariam 2 vezes 2, 4, 5 vezes 5, 25. Logo, a potência é 4 sobre 25 avos.
tá certo? Agora, quando o expoente ele for um número ímpar e a base for um número negativo, o resultado será um número negativo. Então, é a única forma em que a potência ela é negativa, tá certo? É quando a base é negativa, o expoente é ímpar. Ó, base negativa agora e o expoente é ímpar. Então, nesse caso, percebam que a base menos um meio será multiplicada 3 vezes, tá certo? Então, pelo jogo de sinais, já que é uma multiplicação, então nós teríamos que menos com menos aqui, ó, é mais, mais com menos, menos. Aqui, ó, menos com menos é mais com menos, menos. Ou pela regra mesmo, base negativa, expoente ímpar, tá certo? O resultado é negativo. Então, aqui resolvendo, nós faríamos 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, daria menos 1 oitavo. Dúvidas? Dúvidas, pessoal? Verem, falem. É porque, na verdade, essa regra, a gente também estuda ela lá com os números inteiros, tá certo? Então, quando estudamos a potenciação com os números inteiros, todas essas regras elas também são estudadas. Estamos vendo agora com os números racionais, mas a regra é a mesma, tá bom? Então, agora vamos entrar na radiciação, tá certo? Sabemos que a radiciação, o índice ele pode ser infinito, mas iremos trabalhar apenas com a raiz quadrada exata, porque existem também aquelas que não são exatas, e a raiz cúbica também é exata. Então, aí, nessa página 51, vamos iniciar com a seguinte leitura. Raiz quadrada exata de um número racional, tá certo? Pessoal aí, online, se tiverem alguma dúvida, só é chamar, tá bom? Então, deixa eu dar continuidade. Temos assim, outra família de instrumentos em uma orquestra são os instrumentos de sopro, divididos entre os feitos de metal e os feitos de madeira. O maestro definiu que a orquestra terá 25 instrumentos de sopro, os feitos de metal serão trompeta, trompete, tromba, trombone e tuba. Nesses instrumentos, a frequência da nota é produzida principalmente pela vibração direta dos. Lá? A 48? Ó, nesses instrumentos, a frequência da nota é produzida principalmente pela vibração direta dos lábios sobre o bocal, dando origem a um som metalizado. Vem daí o nome família dos metais. Faça o que se pede nas atividades a seguir e encontre quantos instrumentos dessa família irão compor a orquestra. Depois complete a imagem inicial deste capítulo com a quantidade encontrada. Então, assim, na imagem inicial nós já completamos, tá certo? Então, vamos fixar apenas nas atividades que vêm adiante. Então, temos assim, ó, o maestro escolheu um total de 15 instrumentos de metal e representou a quantidade de trombones pelo número raiz quadrada de 16 sobre 225 avos. Ajuda os músicos a descobrir o número de trombones em relação ao total de instrumentos da família dos metais, tá bom? Vou passar aqui rapidinho para vocês também acompanharem. Então, aqui, ó, lembre-se. Então, aqui eu tenho raiz de n, a elevado a n é igual a A, onde A e N são números naturais e N é diferente de zero. Então, vejam só. Observe aqui, nesse raiz quadrada de 16 sobre 225 avos. Nós temos que esse símbolozinho aqui, ó, parece um V, ele é chamado de radical. Esse símbolozinho é radical. Quando no radical não vem nenhum número, aqui não tem nenhum número, ó, tá certo? Está oculto. Esse número que está oculto é o número 2, porque nós podemos ocultar o número 2. É o único que pode ser ocultado, tá certo? Então, por isso que nós dizemos que é raiz quadrada, porque aqui, tá certo, o número é 2. Esse número é chamado de índice,
tá certo? Quando o índice é 2, professora, mas eu posso colocar? Pode, tem problema nenhum. Mas normalmente não colocamos. Esse índice 2 indica que a raiz ela é quadrada. O número que está dentro do radical, nós chamamos de radicando. Radicando, tá certo? Então, quando eu quero encontrar a raiz quadrada de 16 sobre 225 avos, já que é uma raiz quadrada, o índice é 2, eu tenho que encontrar um número que é elevado ao quadrado, ou seja, que multiplicado 2 vezes por ele mesmo, seja igual a 16, e também o número que é elevado ao quadrado, ou seja, multiplicado por ele mesmo, seja igual a 225, tá certo? Uma das maneiras de se encontrar é fazendo a decomposição desses números em fatores primos, como foi feito aqui. Então, na letra A tem assim, ó, decomponha o numerador e o denominador da fração em fatores primos, porque vocês sabem que em uma fração, o número que está acima do traço horizontal é o numerador e o que está abaixo do traço horizontal é o denominador. Então, eu coloquei aqui, ó, 16, 225. Então, separados, tá certo? Tanto é que ele disse decompor o numerador e o denominador, tá bom? Não é um MMC, é uma decomposição. Então, colocamos aqui, ó, 16, que é o numerador, passamos o traço vertical, vejam que 16 é um número par, logo será divisível pelo primeiro número primo, que é o número 2. 16 dividido por 2, 8. 8 ainda é um número par, logo ainda é divisível por 2. 8 dividido por 2, 4. 4 ainda é um número par, logo ainda é divisível por 2. 4 dividido por 2, 2. 2 é divisível por 2, que é igual a 1. Chegou ao quociente igual a 1, sabe que finalizou. Então, nessa decomposição, certo? Percebam o seguinte, que foi igual a 16, tá certo? Que é o número que eu fiz a decomposição, foi igual a 4 vezes o fator 2. Por que eu escrevi aqui, para quem não está vendo aqui direitinho, é 2 elevado a 2, tá? Aqui, ó, é 2 elevado a 2 e 2 elevado a 2. Tá certo, pessoal? Aqui, ó, vocês estão fazendo em casa. Deixa eu só suspender, porque eu não sei se dá dando para vocês verem direitinho. Certo? Então, aqui eu tenho assim, ó, 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2. Por que eu escrevi dessa forma? Porque o índice é 2. O índice aqui não é 2, então eu tenho que escrever fatores em que o expoente seja 2. Então, aqui, como se repetiu 4 vezes, eu fiz, no caso, o agrupamento de 2 em 2. Então, esses dois primeiros, eu escrevi único 2 e o expoente 2. Vezes, esses dois últimos, escrevi único número 2 e o expoente 2, tá certo? Isso. Agora, 225. 225 não é par. Então, não dava para dividir por 2. Aí vai para o próximo número primo depois do 2, que é o 3. Aí vocês iriam dizer, mas a professora daria para dividir por 5. Por que não faz logo por 5? Não pode. Você tem que primeiro ver se é por 3. Se não for por 3, é que você vai por 5. Você não pode ir direto por 5 se ele ainda é por 3. Tá certo? Porque a ordem tem que ser crescente. Tá certo? Então, aqui, se você fizesse por 5, logo em seguida você iria verificar que iria ser por 3. E não pode voltar, tá bom? Então, tem que fazer logo pelo menor número para depois ir para os maiores. Então, 225 dividido por 3 é 75. Ah, professora, mas 75 dá por 5. Mas ainda não pode por 5, porque ainda dá por 3. Aí, 75 dividido por 3, 25. Aí, agora sim, 25 não dá mais para ser por 3. Aí, eu vou fazer por 5. 25 dividido por 5, 5. 5 só é divisível por 5, não é verdade? Dá 1. Então, quem foram os fatores aqui? Foram 3, 3, 5 e 5. Sendo que o 3 se repetiu quantas vezes? Por isso que aqui é 3 elevado ao quadrado. Isso aqui é 2, tá certo? 3 elevado ao quadrado. E aqui o 5 se repetiu quantas vezes? Então, aqui 5 elevado ao quadrado. Compreenderam? Agora vamos lá para outra página. Tem assim, ó. Acompanhe o passo a passo a seguir e encontre a raiz quadrada. Então, a raiz de uma fração é igual à raiz de seus termos. Substitua o valor do numerador e do denominador pela sua forma decomposta em fatores primos. Utilizando as propriedades da radiciação, simplifique as raízes. Gente, presta atenção. Vejam que agora o índice ele colocou aqui. Como eu falei para vocês, tanto faz, pode aparecer ou não.
Então, aqui, raiz quadrada de 16 sobre 225A. Aí ele destrinchou, separou, tá certo? Por quê? Quando tem uma fração, eu tenho que encontrar quem é a raiz do numerador e a raiz do denominador. Então, aqui ele só fez separar. Aí repetiu aqui, 16 sobre 225. Esse 16 eu já fiz a decomposição. Então, só vou substituir. Presta atenção aqui vocês também, tá? Tem aqui, ó, 12 elevado a 2 vezes 12 elevado a 2, tá certo? E aqui é 13 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Vocês que estão aí também em casa, aqui é 12 elevado a 2 vezes 12 elevado a 2, que foi o que a gente encontrou no item anterior. E aqui, ó, no denominador, 13 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2, que também encontramos no item anterior. Aqui, o que foi feito? Poderíamos fazer direto, mas o livro quis fazer assim detalhado, mas poderíamos simplesmente cortar esse expoente 2 até o índice 2. Já que os expoentes são iguais ao índice, poderia cortar esses expoentes 2 tudinho. Aí só saía de dentro do radical as multiplicações. 2 vezes 2, que é 4, tá certo? Poderíamos fazer isso, ó, 2 vezes 2, que é 4. 3 vezes 5, que é 15. Poderíamos fazer de forma direta, mas aí o livro fez o seguinte, colocou dentro do parênteses, tá certo? E o expoente 2 colocou fora do parênteses, tá bom? Então, aqui pode cortar o índice 2 com o expoente 2. O índice 2 com o expoente 2. Aí fica 2 vezes 2, 4. 3 vezes 5, 15. Mas saibam que vocês poderiam fazer direto, tá certo? Já poderiam ter cortado aqui, ó. Já ter feito 2 vezes 2, 4. 3 vezes 5, 15. Mas sem precisar fazer esse processo aqui, ó. Precisava fazer isso aqui não, tá certo? Vocês que estão aí em casa, precisava fazer isso aqui não. Tá bom? Então, fazendo em uma atividade, não precisava vocês fazerem isso. Na verdade, se vocês quisessem, já poderiam dar o resultado aqui, ó. Se vocês quisessem, já poderia ter dado o resultado aqui, tá bom? Então, aí fica a critério de vocês. Posso passar, né? Pessoal que estão online, alguma dúvida? Deixaram de pegar alguma para que eu possa voltar, para que vocês peguem? Que página é essa que nós estamos aí? Hoje eu esqueci meu livro. 52 é? Estamos na 52, Natália. Desculpa, só vi sua pergunta agora, viu? Como eu falo para vocês, quando eu estou fazendo a apresentação, não vejo quem está falando no chat. Só vejo depois. Pronto. Aí agora, vamos para... Deixa eu ver. Eu só fui repetir, não foi? Vejam aí. Eu já coloquei. Eu me colocando de novo, não foi? Ah, tá. Ah, porque ficou faltando o resto, ó. É aqui mesmo. Aí essa letra B já fez, não foi? Aí agora a letra C, não é isso? Pronto. É qual, Isaías? 50? Essa? Ah, eu acho que é de casa. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Tá no final. Deixa eu ver se é casa. É. Tá vendo? 49, gente. E a 50 que eu não fiz por vocês é porque é de casa, tá certo? Daqui a pouco eu digo as de casa. Aí agora, que página é essa que eu estou? Vê aí, Isaías. Que página é 52, é? Essa é 52. Pronto, letra C da página 52. Tem assim, ó. Usando como referência. Sempre que pular alguma página, gente, saiba que lá no final eu vou dizer que provavelmente é de casa, tá certo? Que é a parte de vamos verificar sua compreensão. Então, ó, quando é a parte de vamos verificar sua compreensão, é uma atividade bem parecida, só mudando os números para vocês fazerem. É por isso que eu deixei vocês fazerem. Oi? Só uma, meu amor. Bom dia, Bianca. Abra aí na página 52, meu amor, para ir acompanhando a atividade. Aí tem assim, ó. Usando como referência a razão encontrada no item anterior da quantidade de... Deixa eu ver se tem alguma aluna. Mariana. Bom dia, Mariana. 8h24. Mariana, meu amor, pegue o livro na página 52, tá certo? Estamos na letra C da primeira questão. Então, usando como referência
A razão encontrada no item anterior da quantidade de trombones em relação à família dos metais, responda. Qual é a quantidade de instrumentos na orquestra? Então, ele se refere à orquestra ao numerador, tá certo? Por isso que foi 4, ok? Aí temos agora assim, ó. A radiciação de uma fração, ela pode ser definida como? Aí o que é que ele está querendo dizer com isso? Raiz quadrada de A sobre B. Está querendo dizer que quando nós temos uma radiciação em que o radicando é uma fração, temos que encontrar quem é a raiz do numerador e a raiz do denominador, com A e B pertencentes aos números naturais e B sempre diferente de zero, tá certo? Pode falar, Júlia. Não? Aí vamos lá, segunda questão, vamos ter assim agora. Uma S representou a quantidade de trompas em relação à família dos metais pelo número raiz quadrada de 0,16. Realiza as atividades a seguir para ajudar os músicos a descobrir essa quantidade. Gente, estamos trabalhando com as operações com os números racionais. Então, radicando pode ser um número inteiro, pode ser um número fracionário, pode ser um número decimal, tá certo? Então, nesse caso aqui, quando nós temos uma radiciação em que o radicando é um número decimal, você tem que transformar primeiramente para uma fração. E como é que transforma para uma fração? Escreve o número sem a vírgula, nesse caso, toda a parte inteira for zero, ou seja, o número que está na vírgula for zero, vocês irão desconsiderar, tá certo? Então fica apenas 16. Aí passa o traço horizontal, que já tinha aí, ó, o traço horizontal, coloco o 1 no denominador, e por que eu coloquei 2 zeros? Porque tem duas casas decimais, tá vendo, Isaías? Duas casas decimais. Quem são as casas decimais? 1 e 6. Casas decimais é o que vem após a vírgula. Então, eu escrevi aqui o número decimal 0,16 em uma fração, que é igual a 16 centésimos, tá certo? Coloco o número 1 no denominador, 2 zeros, porque tem duas casas decimais, certo? Continuando agora, vejam só. Eu agora vou encontrar quem é a raiz quadrada de 16 e quem é a raiz quadrada de 100, através da decomposição em fatores primos. Tá bom? Então, tem assim na letra B. Decompõe o numerador e o denominador da fração em fatores primos, ok? 16 vocês já sabiam que nós já tínhamos feito lá no item anterior. Então, aqui, ó, 16, coloquei, passei o traço vertical. 16 é o número par, é divisível por 2. Aí, 16 dividido por 2 é 8. 8 ainda é o número par, é divisível por 2. 8 dividido por 2 é 4. 4 é o número par, ainda é divisível por 2. 4 dividido por 2 é 2. 2 é divisível por 2, que é igual a 1. Aqui, ó, que está bem pequenininho, preste atenção. Eu coloquei o seguinte, já que o índice é 2, então eu vou fazer grupos de 2 em 2. Então, aqui eu coloquei 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2, que totalizam, no caso, os 4 fatores que nós temos aqui, 2. Tá certo? Então, aqui, ó, 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2. E o 100? Coloquei o 100, passei o traço vertical. 100 é um número par, logo é divisível por 2. 100 dividido por 2, 50. 50 ainda é um número par, ainda é divisível por 2, que é igual a 25. 25 não é mais um número par, então não é divisível por 2. Aí vocês iriam para o próximo número primo, depois do 2, que seria o 3. Mas 25 não é divisível por 3. Então nós vamos para o próximo número par, número primo, depois do 3, que é o 5. 25 dividido por 5, 5. 5 dividido por 5, 1. Logo, quem seriam aí a decomposição? O 2, que está se repetindo duas vezes, fica 2 elevado ao quadrado. Aqui, ó, 2 elevado ao quadrado, vezes 5 elevado ao quadrado, tá certo? Bom dia, Gabriel. Abra aí, meu amor, na página 52. Bom dia, Marvin. Página 52, Marvin. Vamos lá, para acompanhar. Marvin escutou? Marvin, página 52, tá bom, meu amor? Bom dia para você. Então, vamos lá. Pronto, aqui, ó. Preencha os espaços abaixo e encontre o número decimal que representa a quantidade de trombas em relação à família dos metais. Então, vejam, nesse caso aqui, que foi o que nós fizemos primeiro. Quando o radicando é um número decimal, primeiro temos que transformar para uma fração. Então, aqui, como eu falei para vocês, escreve o número sem a vírgula,
quando a parte inteira for zero, desconsidera o zero. Se não fosse zero, não poderia desconsiderar, tá certo? Então, ficou 16. Passa o traço horizontal, coloca um 1 no denominador, coloca 2 zeros, porque aqui eu vou ter duas casas decimais, que é o 1 e o 6. Aí, na decomposição, a gente faz a decomposição de cada um, numerador e do denominador. Na decomposição do 16, deu 2 elevado ao quadrado. Aqui, ó, é 2 elevado ao quadrado, vezes 2 elevado ao quadrado. No denominador, a decomposição foi 2 elevado ao quadrado, vezes 5 elevado ao quadrado. Certo? Então, aqui, colocou dentro do parênteses e deixou os expoente 2 fora do parênteses. Eu falei para vocês que vocês poderiam simplesmente já ter eliminado esse expoente 2, aqui, ó, com o radical, certo? Então, aqui, vocês fariam apenas 2 vezes 5, que é 4, 2 vezes 5, que é 10. Ficaria 4 décimos. Sendo que eu transformei, no início, o radicando, que era o número decimal, para uma fração. Mas o resultado tem que ser dado igual estava no radicando, que era em número decimal. Então, se eu tenho 4 décimos, eu tenho que transformar para o número decimal. E como é que transforma? Dividindo 4 dividido por 10. Mas tem uma regra aí. Toda vez que o divisor for uma potência de base 10, na verdade, vocês podem utilizar dessa regra sem precisar efetuar a divisão. Por exemplo, o 10 ele é constituído por um único zero, não é isso? Então, vocês podem escrever o número decimal, tá certo? Com uma casa decimal. Porque se 10 tem um zero, representa uma casa decimal. Logo, ficaria 0,4. Se fosse 100, fosse 4 centésimos. Então, teriam duas casas decimais. Aí ficaria o quê? 0,04. Entendeu? Isso toda vez que o denominador for uma potência de base 10. E o que são potências de base 10? É quando o denominador, o divisor é 10, 100, 1000 e assim por diante, tá certo? Aí nós chamamos de potência de base 10. Alguma dúvida? Por nada mais. Ó, pessoal que chegou agora, eu vou adiantando, tá certo? E depois vocês pegam é, o que vocês perderam, tá certo? Então, vou passar aqui, ó. Ainda é 52? Vê aí, Isaías. 53 agora, né? Olha, outra coisa, se porventura passar alguma página em que esteja aqui nos slides, é porque é de casa, tá certo? O pessoal que chegou antes, eu já tinha avisado. A 49 e a 50, elas não foram feitas, porque elas são de casa. No final, eu vou dizer quais são as atividades de casa, tá certo? Então, a qual? A 53? Não, foi não. Deixa eu ver se tem aí, rapidinho, acho que eu confundi. Ah, é sim, mas até a terceira. Oi. Eu peguei um monte de trabalho, eu só não olhei o seu nome, não olhei se estava no seu nome, não. Mas se entregou, eu levei um monte para casa, agora eu não olhei quais eram os nomes. Se você entregou, nem se preocupe, eles me entregam. Tá bom? Olha, na letra D, tá certo? Tem assim, vamos fazer só a letra D, tem a terceira e depois vai ter verificando sua compreensão de casa também, tá certo? Então, aí, ó, de acordo com a razão encontrada no item anterior, complete a frase a seguir. Diz assim, a quantidade de trompas representa 40%. Por que 40%? Não temos aí 4 décimos para representar através de uma porcentagem. O denominador tinha que ser 100. Para ele ser 100, temos que multiplicar 10 por 10, não é? Porque ele aqui é 4 décimos. Preste atenção. Ele é 4 décimos. Para que o denominador fique 100, eu tenho que multiplicar por 10, tá certo? Para poder representar por uma porcentagem. Por quê? Uma fração só pode ser representada por uma porcentagem se o denominador for 100, tá certo? E para ser 100, eu tenho que multiplicar o denominador por 10. Mas se eu multiplico o denominador por 10, o numerador também tem que ser multiplicado por 10. Então, aqui, ó, 4 vezes 10, 40, 10 vezes 10, 100. Aí ficaria 40 centésimos. E 40 centésimos é igual a 40%, tá certo? Então, por isso que aqui foi 40%.
dos instrumentos de metais, logo a orquestra é composta por 6 trompas, tá certo? Então, aí, você percebeu? Para calcular a raiz quadrada de um número decimal, transformamos o número decimal em uma fração, como falei para vocês, a gente transforma o número decimal para uma fração e depois calculamos a raiz quadrada da fração, tá certo? Então, aí, na 3, agora preencha a imagem do início deste capítulo, que a gente já preencheu, tá certo? Com as quantidades de trombones e trombas da orquestra encontradas nas atividades anteriores. Então, isso aí a gente já fez, certo? Então, agora nós vamos para a raiz cúbica exata. Vejam aí que página é. O resto da 53 é de casa, tá certo? 54 agora, né? Pronto. Vamos ver agora a raiz cúbica exata. Quando é que nós temos uma raiz cúbica? Quando o índice é 3. E quando o índice é 3, é obrigatório o índice aparecer, tá certo? É obrigatório. E quando o índice 2 não é obrigatório aparecer, o índice 3, ele é obrigatório aparecer. Então, vamos ter assim, raiz cúbica exata de um número racional. Alguns instrumentos de sopro, como a flauta, o oboé, o clarinete e o fagote, são da família das madeiras, pois são feitos desse material. Hoje em dia, alguns desses instrumentos são construídos com metal, mas ainda assim são considerados da família dos instrumentos de madeira. O som desses instrumentos é mais suave do que o da família dos metais. Acompanhe as atividades e descubra a quantidade de cada instrumento em relação à quantidade total de instrumentos da família das madeiras, certo? Vou dar uma olhadinha aqui. Pronto. Vou dar uma olhadinha se alguém falou alguma coisa. Até pode ver que sempre eu dou aquela paradinha, vou lá, olho se alguém falou alguma coisa. Então, vamos lá. Primeira questão. Existem vários instrumentos que compõem essa família, mas o maestro optou por apenas 10 deles, dos quais raiz cúbica, olha a leitura, raiz cúbica de 64 sobre raiz cúbica de 64 milésimos, tá certo? Serão flautas. Faça o que se pede e calcule a quantidade de flautas em relação à família a qual ela pertence. Depois preencha a imagem do início desse capítulo com a quantidade desse instrumento. Então, gente, é o mesmo procedimento. Nós temos que fazer a decomposição do numerador e depois do denominador. Sendo que agora o expoente tem que ser 3, já que o índice foi 3. Então, tem que formar grupos de 3 em 3. Antes, quando a raiz era quadrada, nós formávamos grupos de 2 em 2, onde o expoente seria igual a 2 para poder cortar com o índice 2. Agora não. Tá bom? Então, aqui, ó, letra A decompõe o numerador e o denominador da fração em fatores primos. Então, 64 é o número par, é divisível por 2. 64 dividido por 2, 32. 32 é o número par, é divisível por 2, que é igual a 16. Ainda é o número par, é divisível por 2, que é igual a 8. Ainda é o número par, é divisível por 2, que é igual a 4. 4 é o número par, é divisível por 2, que é igual a 2. 2 é divisível por 2, que é igual a 1. Então, vamos escrever quem será essa decomposição. Preste atenção para não copiarem errado, tá? O índice agora é 3, porque é raiz cúbica. Então, os grupos têm que ser de 3 em 3. Então, aqui, eu formei da seguinte forma. Eu tenho 2 grupos de 3, tá certo? Ó, 1, 2. Então, aqui, ó, esses 3 primeiros, tá certo? Esses 3 primeiros aqui, ó, fatores, eu escrevi ele uma única vez e coloquei o expoente 3. Aqui é 3, tá? E o expoente 3. Aí, os outros 3 últimos, eu escrevi um único 2 e o expoente 3. Com relação a 1000, 1000 é um número par, logo é divisível por 2. Então, 1000 dividido por 2 é 500, 500 dividido por 2 é 250, 250 dividido por 2, 125. 125 não é mais divisível por 2, nem é por 3. Aí eu vou para o próximo número, primo depois do 3, que é o 5. Ele é divisível por 5. 125 dividido por 5, 25. 25 ainda é divisível por 5, é igual a 5. 5 dividido por 5, que é igual a 1. Então, vamos formar aqui grupos de 3 em 3. Então, aqui o 2 está se repetindo 3 vezes,
Então, 2 elevado a 3, 2 elevado ao cubo, vezes o 5 também se repete 3 vezes, 5 elevado ao cubo. Então, o que foi feito aqui? Primeiro, na letra B tem assim, ó, usando a resposta obtida no item anterior, preencha os espaços abaixo e encontre a fração que representa a quantidade de flautas em relação à família das madeiras. Então, primeiro se destrinchou, separou, tá certo? Colocou aqui, ó, raiz cúbica de 64 sobre raiz cúbica de 1000. Aí, raiz cúbica de 64. Então, vou colocar agora a decomposição, que foi 12 elevado a 3 vezes 12 elevado a 3. Raiz cúbica de 1000. A decomposição foi 12 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. Aqui nós poderíamos já ter resolvido. Cortava o radical, tá certo? Com o índice 3, junto com os poentes. Já poderíamos ter cortado aqui e faríamos 2 vezes 2, 4, 2 vezes 5, 10, tá certo? Mas aí ele colocou dentro do parênteses e colocou os poentes fora do parênteses. Mas dá o mesmo resultado, porque 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 5 é 10, dá 4 décimos, tá certo? Então, se vocês multiplicarem 4 décimos 3 vezes, dá 64 milésimos. Se vocês fizerem 4 décimos vezes 4 décimos vezes 4 décimos, vai dar 64 milésimos. Ok? Alguma dúvida? Tem alguém ainda fazendo? É, assim mesmo. Isso mesmo, muito bem, Isaías. Eu estava. Onde é isso? É porque a gente vai passar por ela ainda, né? Isso mesmo. Vamos agora para a página. Aí. Faltou um zero, né, Vê? São 3 casas decimais. Tu não contou com zero, não. Conta com ele também. Disse? Posso passar, Augusto? Eita, posso passar? Posso passar porque já tinha passado para cá. Vamos lá, segunda questão. O maestro decidiu que, em relação ao total de instrumentos da família das madeiras, raiz cúbica de 0,027, ele agora vai mostrar o radical sem o número decimal, tá certo? E o índice sendo 3. Corresponderá aos oboés. Fácil que se pede e encontre essa relação. Sabemos que quando o radicando ele é um número decimal, temos que transformar para uma fração. Então, escreva o número decimal na forma de fração. Então, vamos escrever o número sem a vírgula. Nesse caso, iremos desconsiderar a parte inteira, que é zero, e também o zero que vem depois da vírgula, tá certo? Porque não irá influenciar. Então, escrevemos aí 27, tá certo? Colocamos um no denominador e a quantidade de zeros é de acordo com a quantidade de casas decimais. Tá certo? Casas decimais é o que vem após a vírgula, então conta com esse zero também, depois da vírgula, tá certo? Então nós temos uma, duas, três casas decimais. Logo iremos ter três zeros, tá certo? Então fica 27 milésimos. Letra B, decompõe o numerador e o denominador da fração em fatores primos. Vejam que sempre é o mesmo procedimento. Primeiro transformei o número decimal para uma fração e agora eu vou fazer a decomposição do numerador e depois do denominador. Aí eu coloquei aqui 27, passei o traço vertical. 27 não é um número par, logo não é divisível por 2. Aí eu vou verificar se ele é divisível por 3. E ele é, porque 27 dividido por 3 é igual a 9, tá certo? 9 ainda é divisível por 3 é igual a 3. 3 dividido por 3 que é igual a 1, tá bom? Então, aqui o 3 se repetiu 3 vezes. Então, 3 elevado a 3. Então, aqui eu posso colocar 3 elevado a 3, o índice 3, o expoente 3, aliás, porque o índice do meu radical é 3, tá? Vou fazer a decomposição de 1000. 1000 é um número par, é divisível por 2, que dá 500. 500 é um número par, é divisível por 2, que dá 250. 250 é um número par, é divisível por 2, que dá 125. 125 não é um número par, tá certo? Então não é divisível por 2. Então teria que verificar se é divisível por 3. Porém, não é. Aí vai para o próximo número primo depois do 13, que é o 5. 125 dividido por 5, 25. 25 ainda é divisível por 5, que é 5. 5 dividido por 5, que é igual a 1. Então, a decomposição fica o quê? O 2 se repete 3 vezes,
2 elevado ao cubo, aqui é 3, tá certo, pessoal? Aqui é 3 vezes 5 também é elevado a 3, porque o 5 se repete 3 vezes. Na letra C, preencha os espaços abaixo e calcula a razão que representa a quantidade de oboés em relação ao total de instrumentos da família das madeiras. Isso mesmo. Aí aqui, o que foi feito aqui, nessa letra C? Escrevi o número na forma fracionária, que a gente já tinha feito lá na letra A, 27 milésimos. Depois, escrevi a decomposição, 27, a decomposição foi 3 elevado a 3. Aqui é 3, tá certo, pessoal? Não esqueçam. Raiz cúbica de 1000, coloquei a decomposição, que foi 2 elevado a 3 também, ó. Cuidado para não errarem, é 2 elevado a 3, 2 elevado ao cubo, vezes 5 elevado ao cubo, tá certo? Aqui. Aí depois, como o livro está fazendo, coloca dentro do parênteses e expoente depois do parênteses. Raiz cúbica de 3 elevado a 3, corta o índice 3 com o expoente 3, fica apenas 3. Corta o índice 3 aqui com o expoente 3 também no denominador, fica a multiplicação 2 vezes 5, que é 10. Fica 3 décimos. Ok? Passar? Posso? Vamos lá. Aí, sobre a conclusão obtida nas atividades acima, qual é a quantidade de flautas e oboés que a orquestra terá? Então, preencha a imagem do início desse capítulo com essas quantidades. Então, já foi colocado no início. Logo no início do capítulo, tem aí uma imagem que a gente colocou uns números. Tá certo? Logo no início mesmo do capítulo. Pode voltar, na página 46. Isso mesmo. Olha, vê só. Preste atenção agora. Expressões numéricas, tá certo? Então, assim, montar e dirigir uma orquestra é também uma arte. É o maestro que, com sua batuta, indica quem irá tocar em cada momento e ditar o ritmo da música. Além de comandar a execução musical, o maestro também pode compor arranjos e, nesse caso, definir o número de instrumentos para cada música que a orquestra apresenta. Para encontrar o equilíbrio perfeito, ele precisa utilizar números racionais, pois dessa forma consegue identificar a parte que cada instrumento representa no todo. Aí vejam só, gente, nessas expressões numéricas, ela vai ter as operações que foram estudadas com os números racionais. Então, vai ter a operação da adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e a radiciação. A radiciação, especificamente, a raiz quadrada e a raiz cúbica exata. Tá certo? Então, quando nós temos uma expressão numérica envolvendo todas essas operações, a primeira que nós devemos resolver são quem? A potenciação e a radiciação. Logo em seguida, a multiplicação e a divisão, e só por fim é que nós fazemos a adição e a subtração. Isso em relação às operações. Mas sabemos que nas expressões numéricas também podem aparecer os sinais de associação. Tá certo? Quem são esses sinais? O parênteses, o colchete e a chave. Então, se em uma expressão aparecer os três, temos que resolver primeiramente o que está dentro do parênteses, eliminando aí o parênteses quando resolvemos tudo que está dentro dele. Depois, no próximo processo, nós resolvemos tudo que está dentro do colchete, só podemos eliminar o colchete, depois que resolvemos tudo que está dentro do colchete. E, por fim, é que eliminamos as chaves, só depois que resolvemos tudo que está dentro da chave. Claro, obedecendo sempre a regra com relação às operações. Primeiro resolve a potenciação e a radiciação, depois a multiplicação e a divisão, e só por fim, que é a adição e a subtração, certo? Então, para iniciar uma apresentação, primeira questão, para iniciar uma apresentação, o maestro resolveu apresentar um arranjo especial do famoso compositor do dia, que é assim. Siga as instruções abaixo para descobrir a quantidade total de músicos que o maestro pretende utilizar nessa apresentação. Complete os espaços da página seguinte e resolva. Tá bom? Então tem aí uma curiosidadezinha, depois vocês dão aí uma lidazinha, certo? Então, página 56. Então, vejam os passos a serem seguidos.
Ok? Também, também. Acho que eu não estou fazendo, vão ser de casa. Então, vamos lá. A quantidade de instrumentos de cordas será igual à quantidade de instrumentos de madeira elevado ao quadrado. Aí tem assim, ó. Veja que tem que seguir esses passos para poder descobrir, tá certo, Fale? É raiz cúbica. Estou lendo que você vai vendo. Ó, veja só, tem assim, a quantidade de instrumentos de corda será igual à quantidade de instrumentos de madeira elevado ao quadrado. Os instrumentos de madeira que nós encontramos foi é, é igual a quantidade. Não, vamos ler, depois a gente vai fazer, tá? Aí tem a quantidade de instrumentos de madeira será igual à raiz cúbica dos instrumentos de metais. Quanto aos instrumentos de metais, o maestro definiu que o número de cubas será raiz cúbica de 8. O número de trombones será igual ao número de tubas elevado ao cubo. A quantidade de trombetas será 1 sobre 12 elevado a menos 3. E a quantidade de trombas será igual à raiz quadrada de 81, tá certo? Então, vamos finalizar a nossa aula. E na próxima, no caso amanhã, não, quinta-feira, tá certo? Nós vamos fazer essa daqui, tá certo? Vejam só, vai ficar essa, viu? Ó, anotem logo aí a atividade de casa: 49, 50, 53, 55 e 56. Então, justamente as que eu não fiz com vocês. Na próxima aula, eu só vou explicar essa daqui, ó. Só vou explicar essa e nós iremos ao próximo capítulo, tá certo? Então, anotem a de casa. Vou finalizar aqui.